TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa quarta-feira, meio de semana, com muita informação. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, na verdade, dos nossos jornais aqui da nossa TV. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com e, é claro, o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99323 1675. Manda sua mensagem, participa com a gente. Pode ser áudio, vídeo, foto, pode fazer o seu vídeo selfie, não tem problema, faz a sua denúncia e a gente vai correr atrás da informação, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu fechado, nublado. Aí eu tinha feito umas imagens. Aí de repente abriu assim. Olha, o céu azul, o sol aparecendo, aí eu fui lá correndo e fiz outras imagens para trazer esse céu bonito, né? Essas nuvens, assim, ali salpicadas, céu azul e lá no finalzinho o sol brilhando. Mas aí, de repente, nublou de novo. Eu falei assim, ainda bem que eu fiz essas imagens, pelo menos a gente fica com essas imagens bonitas do amanhecer em Petrópolis. Vamos então às notícias desta quarta-feira, hoje é dia 8 de janeiro. PRF reforça a fiscalização de veículos que transportam cargas. O uso da assinatura digital gov.br cresce 130% em um ano. Balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de 16,9 bilhões de dólares americanos. Mercado financeiro estima inflação de 4,99% em 2025. Mais da metade dos brasileiros espera gastar até R$4.000 com as chamadas despesas de início de ano. Inmetro dá dica aos pais para facilitar compra de material escolar. Pais e responsáveis devem ter atenção durante as férias escolares para evitar acidentes. Agora no Correio Serrano na TV. Pessoal, a gente começa, claro, olhando o que é notícia lá no nosso Correio Petropolitano. A gente começa por ali, vendo o que é destaque no nosso jornal. Por lá tem a linha vermelha com manchete. Pois é, misterioso fundo compra distribuidora de Americanos no Rio. Presidente se demite ao descobrir sócios. Esse é um dos destaques da página 3 da coluna Magna Vita. E olha, Condep recolhe mais de 2,1 mil toneladas de lixo, viu? O número é referente a apenas 6 dias de ações que contam aí com o maquinário do governo do estado. Pois é, né? São 2.000 toneladas, mais né? de 2.000, né? 2.100, né? É muita coisa. E mudanças na Previdência para 2025 trazem novos desafios, destaque da página 13, e secretarias se preparam para a segunda edição da Flipetrópolis. Tá lá nas Petropolitanas, na página 12. E olha, Petrópolis recebe nova vacina contra a Covid-19 também, tá nas Petropolitanas, página 12. É para lá que a gente vai agora. No nosso Correio Petropolitano, dá uma olhadinha no que está acontecendo por aqui, tá? Lá nas Petropolitanas fala sobre a nova vacina, tá? Zika já está disponível em 15 salas de vacinação. Vacina aí contra o Zika vírus, né? Se eu não estou enganado, viu? É isso mesmo. A população com 12 anos ou mais, tá? Já pode se vacinar. E a Prefeitura pagará férias dos servidores da educação nessa quarta-feira, tá? Aqui na página 8 também. Falando aqui nesse dia 8, nessa quarta-feira, dia 8. Pois é, e secretarias se preparam para a segunda edição da Flipetrópolis. Esse é um dos destaques aqui das Petropolitanas. E ainda lá no finalzinho da página, Defesa Civil de Petrópolis
participa de reunião na sede do Semadem, no Rio de Janeiro. E a gente tem, né, na segunda-feira choveu muito, né, de segunda para terça-feira. Lá no terceiro bloco a gente vê as ocorrências daqui que a Defesa Civil teve que socorrer, né, na terça-feira, ou seja, ontem a gente tem uma reportagem falando sobre isso lá no nosso terceiro bloco. E olha, no Serrano temos notícia também, viu? Aí a gente vai direto na página 13 para olhar o que é destaque por lá em Teresópolis, Nova Friburgo, na nossa serra, né, como um todo. Teresópolis inicia aí a operação de desassoreamento dos rios, viu? Cidade também é contemplada com o programa Limpa Rio Margens, viu? Por lá. E aí ali a legenda da foto: os serviços serão realizados com 8 retroescavadeiras e 10 caminhões. E no interior também você confere a reportagem completa aqui no nosso jornal Correio Serrano, na página 13. Ele já está nas bancas, né? R$2 somente na região. Pois é, e aqui nas Teresopolitanas fala ali de vistoria técnica na Escola Municipal Masson Lino Oronha. E temos também outras notinhas nas Teresopolitanas falando sobre turismo, falando sobre limpeza. E aqui no Correio Serrano fala ainda das cidades afetadas, porque o deputado estadual Bruno Barreto percorreu na última segunda-feira a região serrana para verificar os estragos causados pelas chuvas dos últimos dias. Então é sempre assim, quando a gente fala de cidades afetadas na região serrana, infelizmente é por conta da chuva. Pois é, o município de Cantagalo, né, foi um dos que foi mais aí atingidos nessa última chuva que veio aqui para a região, né? E olha, vamos lá para a região do Vale, ou seja, a região sul fluminense. Por lá, temos Laura, não temos hoje também, trazendo notícias? Hoje não. Não temos Laura. Hoje não temos então, Laura. Vamos à página ali do Correio Vale, região do Vale. Região troca aí delegados e Furtado assume DP de Piraí, ou seja, o Departamento de Polícia, né? Por lá tem novo comandante. Ele teve nomeação suspensa para a Delegacia de Volta Redonda e aí foi para outro canto, viu? Pois é. E ali no Correio do Vale, Zezé Porto assina interdição de laboratório em Paraty. É o prefeito de Paraty, Zezé Porto, junto com o seu secretário de saúde, eles anunciaram ontem, terça-feira, que eles determinaram, que o prefeito determinou a interdição imediata do prédio do Laboratório Municipal de Análises Clínicas, localizado no bairro Pontal. A decisão foi tomada após a vigilância sanitária constatar que não existem condições de funcionamento. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de Paraty registrou o local com irregularidades, paredes descascando devido a mofo, além da falta de mobiliário adequado. Olha aí. Pois é, e aqui, olha, prefeito Furlane acompanha a retirada de fios sem uso em vias públicas. A ação visa diminuir poluição visual e aumentar segurança. Aliás, nossa, aqui em Petrópolis, eu ia né? falar isso. Nossa. Aliás, as companhias de telefonia, né, de internet, que prestam esse tipo de serviço, elas alugam aquele poste para passar a fiação, né? O poste não é deles, o poste é da companhia de iluminação da cidade ali, né? Ou seja, que prestadora de serviço que é responsável por aquele poste, e aquilo ali é alugado por essas outras companhias. Não vou ficar aqui falando o nome, mas pelas companhias de internet, telefonia. Eu nem sabia, né? que era alugado. É alugado, são alugados, não é gratuito chegar lá e usar o poste, não. Esse poste é alugado por essas companhias, elas fazem um repasse ali, que seja no pequeno. No caso aqui em Petrópolis, para Enel. Entra um dinheirinho lá por essas companhias. Sempre foi assim, tá? Desde sempre. A companhia telefônica tem que alugar o poste. Não tem o poste, a poste não é deles, né? Fica lá, a companhia telefônica tem que... não sei como é dado esse serviço ali de pagamento, se é por permuta, não sei, mas o que eu sei até hoje é que é alugado sim esse serviço para eles. E aí eu queria só botar aqui o seguinte: quando você troca ali, né, de internet, de operadora, eles não retiram a fiação, né? A fiação fica lá de eterno, né? Se ela cruza de um lado para o outro para sua casa, a fiação fica lá de eterno, lá jogada, apodrecendo. Mesma coisa para as empresas de TV a cabo também. E aí fica aquele monte de emaranhado de fio lá no poste, lá jogado.
E aí ninguém se responsabiliza. Isso aí, inclusive, é uma guerra, né? Em alguns lugares que a companhia de energia fala, olha, precisa de uma limpeza, mas aquilo ali não é meu, eu não posso mexer. Eles podem mexer na alta tensão, no que está abaixo ali da alta tensão, que não é deles, eles não podem ir lá e meter a mão, justamente porque não deve estar em contrato, eles não podem ir lá mexer, né? Então, assim, precisa realmente de uma ação dessa aqui em Petrópolis para começar a limpar, né, aí a cidade, aí essa poluição visual. Fica aí a ideia para o novo prefeito aí conversar com essas companhias todas, chamar todo mundo e falar, ó, gente, tá precisando de uma limpeza nos postes, vocês têm que fazer uma ação aí e começar a limpar, viu? Mas será Porque que... tá precisando, viu? Precisa, que vários pontos. É bom. E a gente viu há pouco tempo, na 13 de maio ali, Nossa. que pegou fogo aquele Olha, poste. exatamente. Nossa. E aí você olha aquele poste, um emaranhado de fios, de isso. bolo, de fio. Exatamente. Será que aquilo tudo está sendo usado? Com certeza não. E aí precisa de uma ação do poder público, fazer esse chamamento para todas essas empresas e falar, olha, vocês vão ter que se mover. Porque não dá para ficar do jeito que está. E aí é o poder público que tem que agir, né? Não tem jeito. E aí também fica a ideia também para a nossa Câmara, né? A Câmara também pode se movimentar, pode fazer esse chamamento também, né? Tem lá alguns vereadores que botam a cara a tapa e que podem fazer isso, né? Mas fica a ideia para o prefeito, se ele quiser, dá para fazer, viu? Fica aí a ideia. Gente, nós temos muito mais no nosso jornal, tem ali a nossa página 4, a página de política, troca ministerial, Lula exonera Paulo Pimenta, olha só. Em seu lugar assume o publicitário Sidônio Palmeira. Tem muito mais, tem o Correio Bastidores ali com Fernando Molica. E tem a notícia que deixou todo mundo, mexeu com o mundo todo ontem, né? Porque a Meta Saiu falou o Zuckerberg, com publicou o Trump um lá, vídeo. né? Abraçou o Trump. A verdade Publicou, é essa. publicou um vídeo e aqui no país já está todo mundo se mobilizando, o Ministério Público foi rápido, já está se mobilizando ali, porque... E a gente tem essa reportagem aqui na nossa página 5, falando que a Meta vai derrubar programa de verificação de notícias falsas e já repercutiu, né? Ele vai derrubar isso lá, nos Estados Unidos. Vai Aqui começar pelos Estados não Unidos. pode não, tá? Vai começar pelos Estados Unidos. Não sei. A regra é bem clara na nossa... Pois é, mas a hora que, de repente... não. sei se você viu o vídeo. Vi. E ele fala no vídeo, o Zuckerberg, o seguinte, que conta com o apoio do Trump. Mas não vai rolar, não. E aí, Desculpa, isso vai mas começar lá nos Estados É Unidos. o mesmo caso das bets, tá? Quando eu falo, cravo, pode apostar comigo. Mesmo mas caso eu vou das te bets. falar. Entrou em vigor, não vai ter como. Notícia falsa aqui tem que ter verificação. Se é uma notícia... Não tô falando de notícia falsa. Não tô falando de opinião alheia. Opinião alheia, o cara paga pela opinião dele, problema dele aqui no país. Se ele quer ser racista, aí é um problema dele. Não deve... Isso não pode acontecer aqui, tá? Esse tipo de opinião não existe. Isso para mim nem é opinião, né? Lá nos Estados Unidos é opinião. Lá você pode ser o que você quiser, o problema é seu. É o que alega a Constituição deles, Sim. né? Lá tem lá os movimentos lá neonazistas, os movimentos racistas lá, e tá tudo certo para eles. Aqui não. Aqui tem regra. E ela é bem clara, tá lá, delimitada lá nas linhas da nossa Constituição, essas regras, né? Você vai pagar pelo que você falar. Só que a notícia falsa é uma coisa, opinião é outra. Pois é, mas na minha opinião, se realmente o Trump abraçar, pode ser Não, ele já abraçou, ele já falou, isso é STF... problema, isso é mote de campanha dele, né? Então, mas pode ser que de repente os Estados Unidos comece ali, nas relações internacionais com o Brasil, essas relações ficarem estremecidas se o STF começar a meter o bedelho, e aí vai ser uma queda e um cabo de guerra que a gente vai ver como novamente. vai ficar. É o caso das bets, novamente. Isso aí não sai, veio para ficar aqui no país, tá? Eu acho muito temeroso, Mas, sabe enfim. o que eu acho? Muito temeroso vir uma pessoa falar assim, isso é fake news. Não, mas tem várias notícias que a gente vê que é falsa, né? Por exemplo, aquelas notícias feitas com IA que correram agora no Natal, entre Lula e Bolsonaro passando o Natal junto. Gente,
Tá na cara que é falso. Óbvio que é falso. Com foto dos dois abraçados na praia. É óbvio que é falsa notícia. Só que tem muita gente que acredita. Olha... É falso, mas tem muita gente que acredita. Mas, Ué, então... E é aí uma eu brincadeira, me pergunto, é uma sacanagem, exatamente, óbvio. é uma brincadeira e não pode ser feita? Mas tem muita gente que acredita nessa brincadeira, Mas eu né? acredito E do que jeito pode que foi ser feito. construído, como uma manchete de jornal e tal, gente, ali é falso, aquilo ali não existe. Foi criado. E aquilo ali, quem criou vai ter que pagar por aquilo ali porque enganou a população. Então, assim, tá errado. Aquilo é uma notícia. Mas tem outros exemplos de notícias falsas. Contra a censura, porque né? eu fico pensando isso. Uma figura, o Lula e Bolsonaro juntos no Natal. Eu não acho problema nenhum. A pessoa que fez vai pagar pelo quê? Bom, e se tivessem também, problema deles. Não, né? e eu vou te falar outra coisa. Eu não duvido nada que daqui a pouco eles estejam, né? juntinho. Ali, porque na trocando política, ideia. sabe uma coisa que eu acredito? O amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. E o inimigo de hoje pode ser o amigo Precisa de muito amanhã. longe, não. José Alckmin hoje é vice do Lula, né? E foi Não, a gente não precisa nem adversário longe. político durante anos dele. Aqui em Petrópolis mesmo, a gente já viu vários adversários políticos que depois se juntaram, exatamente. prefeito e vice. Exatamente. Então a gente não precisa ir muito longe. Mas vamos para a página 3, para a coluna Magna Vita. E tem muita coisa por lá também, viu? Pois é, almoço reúne amigos no restaurante Páreo e, é claro, tem as notinhas do Pinga Fogo ali, com os adiantamentos políticos. Você confere tudo no nosso site, indo às bancas também, porque os nossos jornais, as nossas edições estão nas bancas. Aqui na nossa região, apenas R$2, mas a gente vai falar de prévia da inflação, né? No bolso do brasileiro, né? Pois é, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede aí a prévia, né, da inflação oficial, fechou 2024 com uma taxa de 4,71%, ou seja, bem acima, um pouco acima da meta. O índice é semelhante ao registrado em 2023, ficando acima do teto da meta, estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, que era de 4,50%, ou seja, 21% a mais. Vamos conferir. O grupo Alimentação e Bebidas puxou a inflação durante o ano passado, com uma alta de preços acumulada de 8% no período. Entre os produtos que mais aumentaram em 2024 estão óleos e gorduras com 20,42%, carnes com 19,48% e frutas com 14,18%. Esse aumento nos preços tem afetado o bolso dos petropolitanos. Os preços estão razoáveis, né? Comparado ao mercado também, não está fugindo muito não. Às vezes tem umas promoções legais. Muito alto. As coisas estão muito caras pelo preço que é o salário mínimo, né? Porque às vezes a gente fala que as coisas estão caras, mas o salário mínimo está uma vergonha. Segundo o Gilmar, outro fator que influencia os preços é a procura pelo produto, o que altera tanto na qualidade como no valor final. Depende do produto que você está adquirindo, né? E da época da estação. O bom é que você compra o produto na época própria, na estação própria. Uma manga, um mamão, uma banana, uma maçã, dependendo da estação e da época, da quantidade disponível no mercado, o preço pode estar mais favorável para o consumidor. Há uma semana, a expectativa do mercado é de que a inflação em 2025 permaneça em 4,96%. Para os anos seguintes, o mercado trabalha com expectativas inflacionárias de 4,03% em 2026 e de 3,90% em 2027. Os números constam do Boletim Focus, divulgados na segunda-feira, 6 de janeiro, pelo Banco Central. O mercado financeiro mantém as expectativas de alta tanto para a inflação como para a cotação do dólar em 2025. No caso da inflação, as expectativas de alta se mantêm há 12 semanas, culminando agora para uma expectativa de que ao final do ano o IPCA esteja em 4,99%. Como ainda não foi divulgado o índice oficial da inflação de 2024, o mercado continua a fazer projeções para o ano passado. Neste caso, a expectativa para o índice inflacionário caminhou em sentido oposto, reduzindo dos 4,90% projetados há uma semana para 4,89%, segundo o boletim divulgado na última segunda-feira. O teto para a meta inflacionária estipulada para 2024 é 4,50%.
Por conta destas estimativas, os petropolitanos têm expectativas bem diferentes para os próximos meses. Olha, eu tenho a impressão que esse ano 2025 nós vamos ter uma safra muito boa, muito favorável em todos os produtos. Eu creio que haja uma redução de preços no decorrer desse ano. Infelizmente não é das melhores, eu acho que a tendência é subir. Bom, em relação aos próximos meses, eu acho que pode ter um aumento, né? Mas espero que não, para ajudar a gente, né? Porque está tudo subindo, está tudo muito caro. Então, eu espero que possa manter esse preço ou até diminuir um pouquinho. Poxa, ela realmente é esperançosa. Tá esperançosa. Mas, infelizmente... As previsões não são boas. Não mas são boas. A gente fica na esperança com ela, viu? É verdade. Eu fico, pelo menos. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Balança Comercial Fluminense fechou 2024 com um superávit de 16,9 bilhões de dólares americanos. E você vai ver também nosso Giro do Esporte. A gente traz ali na página o que está acontecendo no mundo do esporte para você. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de 16,9 bilhões de dólares americanos. No ano, a corrente comercial fluminense, que mede a soma das importações e exportações, atingiu 72,3 milhões de dólares americanos, sendo 44,6 bilhões em exportações e 27,7 bilhões em importações. Os dados são do Comex Start, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro do Ministério da Economia. De acordo com o governador Cláudio Castro, o superávit que a balança comercial fluminense tem apresentado mês a mês significa mais recursos entrando no estado, aquecendo a economia e gerando mais renda para a população. Consequentemente, a tendência é de crescimento do Produto Interno Bruto, indicador que serve para medir a atividade econômica, acompanhando o resultado positivo da balança comercial do estado. No ano passado, o Rio de Janeiro respondeu por 13,56% das exportações nacionais e 10,56% das importações nacionais. Com o resultado, o estado manteve o segundo lugar no ranking das exportações nacionais e a terceira posição nas importações do país. Segundo a secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, o principal produto exportado pelo estado foi o petróleo, que respondeu por 79% das exportações. A matéria-prima movimentou 35 bilhões e 300 milhões no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que exportou mais de 2 bilhões de dólares em 2024. E olha só, o uso da assinatura digital GovBR cresceu 130% de 2023 para 2024 em um ano. A ferramenta foi usada mais de 120 milhões de vezes no ano passado e no período anterior 51,7 milhões de vezes. A assinatura digital é um serviço gratuito que permite, por meio do portal gov.br, assinar documentos digitalmente sem recorrer a papel e caneta. O Gov.br foi desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Universidade Federal de Santa Catarina. Para acessar o serviço, pode-se usar tanto o aplicativo quanto o próprio portal Gov.br. Além do uso para questões pessoais, a assinatura gov.br também pode ser usada em contratos administrativos e serviços públicos pelo elevado nível de confiança e segurança, sendo associada ao signatário de maneira individual. Outra vantagem do processo é que a assinatura digital do gov.br permite detectar alterações posteriores à assinatura original. O documento com assinatura digital tem a mesma validade de um documento com assinatura física. Para usar o recurso, o usuário precisa ter uma conta de nível prata ou ouro no gov.br. A conta de nível prata pode ser obtida a partir do reconhecimento facial para a conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação. Também é possível ter uma conta desse nível a partir da validação dos dados em um dos 14 bancos credenciados pelo gov.br. Já para ter uma conta ouro com acesso a qualquer serviço público digital, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional. Outra maneira é a partir de um certificado digital compatível com a ICP Brasil. Atualmente, o gov.br conta com mais de 163 milhões de usuários. A plataforma do governo federal possibilita o acesso a mais de 4.500 serviços digitais. O ano de 2024 foi um marco para a economia do estado do Rio, com um recorde histórico de abertura de empresas. A Junta Comercial do Estado do Rio registrou um total de 76.036 novos negócios em território fluminense, maior número nos 216 anos de existência da autarquia.
A marca representa um aumento de 5,5% em relação ao número atingido em 2023, quando foi computado um total de 72.062 empresas abertas, e de 4,3% em relação ao antigo recorde, batido em 2021, com 72.894 novos negócios. O número total de 2024 foi atingido após a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro registrar a abertura de 5.712 empresas em dezembro, segunda melhor marca da história em todos os meses de dezembro. Das empresas abertas em dezembro, 5.175 são referentes a constituições. Também estão incluídas 451 aberturas de filiais e 86 inscrições de transferências. Entre os municípios que mais abriram empresas estão Rio de Janeiro, Niterói e Duque de Caxias. Além do recorde de empresas abertas, a Junta Comercial alcançou outra importante marca em 2024. Concluiu a adesão dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro ao alvará automatizado. Com a ferramenta, o empresário recebe o CNPJ, o contrato social, a inscrição estadual e os alvarás do município, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e do INEA, logo após o registro do ato, desburocratizando e agilizando os processos. Em 2025, a Junta Comercial vai investir em novas tecnologias para incentivar ainda mais os empreendedores fluminenses. Já estão em desenvolvimento os projetos para implementar a inteligência artificial nas análises de registros empresariais, com o objetivo de acelerar processos e diminuir erros de cadastro, e o atendimento via WhatsApp, para auxiliar os usuários nas viabilidades municipais quando da constituição de empresas. E olha, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro está convocando as crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a dengue para se imunizar até o dia 31 de janeiro. Após essa data, segundo a Secretaria, a vacina passará a ser disponibilizada para outra faixa etária. No ano passado, foram aplicadas 155.756 doses da vacina na primeira etapa e 55.235 doses na segunda etapa da campanha. A Prefeitura iniciou nesta segunda-feira o levantamento de possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue. Equipes de vigilância ambiental vistoriaram depósitos, coletaram larvas e enviaram amostras para análise em laboratório. De acordo com a Secretaria, em 2024, o município registrou 111 mil casos da doença, o maior número nos últimos 10 anos. A taxa de incidência foi de 1.756 casos a cada 100 mil habitantes. Além disso, a cidade teve 21 óbitos confirmados durante o ano. E a Polícia Rodoviária Federal vai reforçar, a partir desta semana, a fiscalização de veículos de transporte de cargas. Na Operação Descanso Legal, os policiais vão verificar se os motoristas cumprem o tempo de descanso obrigatório e se o sistema de freios dos veículos está em boas condições para garantir a segurança na hora de viajar. Porque a gente sabe que muitos caminhoneiros, eles não descansam, eles ficam tomando aqueles rebites, né? É a rebite que fala? É a rebite, mas tem outros, né? Outros, também, né? A rebite é o primeiro que surgiu, né? Outros estimulantes, para quê? Para não dormir, para não descansar e seguir viagem. E aí a chance de acontecer um acidente realmente fica muito grande. Vamos conferir. Entre janeiro e a primeira quinzena de dezembro de 2024, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.703 acidentes graves de trânsito que envolveram veículos de transporte de cargas. A estatística é 6,37% maior que no mesmo período de 2023, quando foram registrados 1.601 acidentes de trânsito nas rodovias federais de todo o país. O número de mortes nesses acidentes também aumentou de 509 para 566, alta de 11,2%. E o Código de Trânsito Brasileiro estabelece os períodos mínimos de descanso para motoristas de veículos de carga. Descanso por período de, no mínimo,
11 horas a cada 24 horas, em intervalo de no mínimo 30 minutos a cada 5 horas e meia de viagem. Nos dias de operação, o foco da Polícia Rodoviária Federal é prevenir acidentes, já que maiores veículos em circulação, quando fora dos padrões da legislação, podem apresentar mais riscos de acidentes nas rodovias. E atualmente, no Brasil, cerca de 60% do transporte de cargas é feito pelas rodovias. A Operação Descanso Legal 1, que ocorrerá nas 27 unidades da Federação, tem o objetivo de abranger essa demanda, que pode trazer tanto risco à segurança nas vias. Além das fiscalizações do tempo de descanso e do sistema de freios, os motoristas também serão submetidos ao teste bafômetro e vão ser orientados à legislação de trânsito, que inclui o respeito aos limites de velocidade e as ultrapassagens somente em locais permitidos. As ações preventivas e de fiscalização feitas pela PRF têm como um dos objetivos a diminuição de mortes e feridos, conforme estabelecido pelo Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. E olha, o governo do estado está divulgando essa semana 1.275 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Vamos conferir. Na região metropolitana, onde estão concentradas 71,4% das vagas, há 169 posições destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência, como atendentes de loja, auxiliar administrativo e auxiliar de limpeza, entre outras, com salários que variam de 1 a 2 mínimos. Para o PCD que tem experiência em gestão de RH, a remuneração pode chegar a R$ 7.000 na Barra da Tijuca, com exigência do ensino superior completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 21 posições em Teresópolis, entre as quais as de atendente de loja, auxiliar de cozinha, fiscal de loja e operador de vendas. A remuneração média é de R$ 2.824 e é necessário ter experiência anterior. A Secretaria de Trabalho lembra que é importante manter o cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. E a parceria com a Fundação Moody's resultou na oferta de 734 oportunidades de estágios para diferentes níveis de escolaridade e para jovem aprendiz. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. Bom, vamos para o esporte. Fonseca ganha em Melbourne. Pois é, tenista avança na classificatória para Alberto daí da Austrália, viu? É o Aberto, não é Alberto não, viu, gente? Foi aqui embolado. É o Aberto da Austrália, viu? O brasileiro tá indo muito bem, viu? Ele já venceu aí algumas partidas contra nomes importantes do tênis e tá tentando aí a classificação, claro, para o Aberto da Austrália. A gente vai torcer, vai ficar por aqui na torcida, viu? O jogador está em um bom início de temporada nesse ano de 2025. A gente sempre teve bons, depois do Guga, né? Bons tenistas, mas nenhum deles ainda chegou no patamar do Guga ainda, né? Todo mundo tá lutando para chegar lá. E o Guga não é uma sombra no tênis, no tênis mundial, no quadro brasileiro. Ele sempre foi uma força ali de incentivo para outros tenistas femininos, masculinos. A gente teve uma grande tenista brasileira também, né, que incentivou aí toda uma geração de tenistas brasileiras. Hoje a gente tem a Bia também como tenista, que é muito boa, mas é claro que ele foi o que subiu mais alto até hoje, pelo menos, né? A gente fica aí no aguardo de mais estrelas. A gente tem outros esportes aí no Brasil que a gente fica à mercê daqueles que já se foram, né? A gente olha e fala, ninguém igual a esse cara, olha, ninguém contra... Pois é, fica difícil, mas gerações diferentes, né? E o Correio Esportivo, Copinha, viu? Copinha é o torneio disputado lá em São Paulo, dos nossos jovens atletas dentro do futebol. O Fluminense garantiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copinha, São Paulo Júnior de Futebol, viu? A principal competição de futebol de base do mundo, após golear
o Coimbra por 5-0 nessa última segunda-feira. O time de jovens aí, júniors, né, do Fluminense, está indo bem demais na copinha. E olha, Brasil pronto para o Mundial de Handball. Brasil também se consagrando aí como uma força no handball. Os Jogos do Brasil, dia 15/1, quarta-feira, Brasil versus Noruega. Parada dura, 16h30. É muito dura porque um dos esportes nacionais na Noruega é o handball. É um esporte muito feito por lá e é uma seleção assim fortíssima. Tá? Brasil versus Portugal, 14 horas no dia 17. E no domingo, dia 19, Brasil versus Estados Unidos. Já não é um esporte nos Estados Unidos tão consagrado, mas que tem um time também muito forte, viu? O Giro do Esporte fica por aqui. E você vai ver depois do intervalo que 2 pessoas ficaram feridas em acidente registrado ontem no bairro Retiro, em Petrópolis. E você vai ver também que Sala de Trauma Santa Teresa registra mais de 100 atendimentos por acidente de trânsito em dezembro. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
Estamos de volta e olha só, mais da metade dos brasileiros espera gastar até 4 mil com as chamadas despesas de início de ano, como seguros, matrícula de escolas e impostos como IPVA e IPTU. Isso é o que revelou uma pesquisa conduzida pela Serasa em parceria com o Instituto Equinox Box. Esse valor é 21% superior à renda média do brasileiro, estimada em R$ 3.279 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e mais de 2 vezes o salário mínimo nacional, que atualmente é de R$ 1.518. No entanto, revelou essa mesma pesquisa, apenas 59% dos entrevistados afirmam ter se preparado financeiramente para pagar essas despesas. Para ajudar os consumidores a equilibrar essas contas, os especialistas da Serasa recomendam que as pessoas anotem em uma planilha financeira os seus gastos, separando-os em categorias vitais, como moradia, água, luz, transporte e alimentação, importantes, como academia e atividades de lazer, anuais, como matrículas escolares e impostos, emergenciais e supérfluos, como stream e delivery. Em seu site, a Serasa disponibiliza uma tabela financeira para ajudar o consumidor a controlar melhor os gastos. O endereço é www.serasa.com.br. E, como todo janeiro, a movimentação nas lojas de venda de material escolar aumenta. A procura por livros didáticos, cadernos e outros equipamentos, como lápis, canetas e borrachas, faz os pais e responsáveis a buscar os melhores preços e qualidade dos produtos. Para auxiliar na hora de comprar e garantir que os itens adquiridos atendam aos padrões de segurança e qualidade, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, dá dicas essenciais para que os responsáveis evitem problemas. O presidente do Inmetro, Márcio André Brito, orienta que o fundamental é que o consumidor esteja atento para algumas dicas importantes, como observar a presença do selo de certificação do Instituto e as informações descritas nas embalagens dos produtos. A nota fiscal é essencial para comprovar a procedência do material e facilitar eventuais reclamações. De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o material escolar deve ficar entre 5% e 9% mais caro em 2025. O presidente executivo da associação, Sidney Bergamaschi, disse que a elevação dos preços é atribuída a uma combinação de fatores econômicos e logísticos, como a alta da tributação, custos de produção e a valorização do dólar. Os impostos são um componente importante no preço final do material escolar. Diversos produtos têm até 40% de impostos. Dos itens que formam a cesta, quase metade do preço do produto final é imposto. Olha, e a chegada das férias escolares é um momento muito aguardado pelas crianças, viu? Entretanto, é nesse período de descanso e diversão em que elas ficam mais suscetíveis a situações de risco para a saúde. Para que as férias não se tornem um problema, pais e responsáveis devem ficar atentos com as crianças durante o período, principalmente com objetos pequenos e que podem ser engolidos ou ficarem presos no ouvido ou no nariz. Agora, o que os pais devem ficar muito atentos e que a gente vê muito nessa época do ano é a introdução de objetos no nariz, no ouvido, até mesmo na boca, né? Então, reforçando, às vezes, né, os pais estão em casa com a criança, o ambiente aí não está 100% controlado para uma criança pequena ficar, e muitas vezes a gente faz diagnóstico aí de bolinha no ouvido, miçanga, feijão, milho, às vezes até com dias, né, de introdução, né, porque o sintoma ele vai se aparecer mais tardiamente, e o diagnóstico às vezes é difícil, principalmente nas crianças que são menorzinhas. As férias de fim de ano também coincidem com o verão, e por isso, em passeios que envolvam água, como piscina, mar e cachoeiras, o cuidado também deve ser redobrado, principalmente com a proteção dos ouvidos devido à otite. Aquelas crianças que vão para a piscina, para o mar, para o lago, por quê? A água entra ali no ouvido, deixa esse ambiente mais úmido e bastante propício para o crescimento bacteriano. Quando a criança sai da piscina, o ouvido está molhado e aí todo mundo faz o quê? Tenta secar, coloca um cotonete, coloca alguma coisa para tentar limpar. E, na verdade, esse é o primeiro passo
para se levar uma bactéria para dentro do ouvido. Entre os sintomas da otite estão dor, vermelhidão e secreção. A médica alerta também para filhos com idades diferentes, tendo em vista que as crianças compartilham os brinquedos entre si. Ela também orienta que, em casos de acidente, é necessário buscar atendimento médico com urgência. E 2 pessoas ficaram feridas na tarde de ontem na localidade do Retiro, em Petrópolis, após 2 veículos colidirem por volta das 4 horas da tarde. A colisão entre os 2 veículos foi registrada na rua Hermogênio Silva, na altura do número 697, no Retiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 3h58 da tarde desta terça-feira e, segundo a corporação, um homem e uma mulher ficaram feridos e foram resgatados pelo SAMU. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado. Por conta do acidente, o trecho operou em sistema de pare e siga até que o local fosse liberado. E olha, nessa terça-feira, o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, divulgou os dados do atendimento da sala de trauma da unidade. O mês de dezembro liderou aí com mais atendimentos, em 2024. E foram mais de 100 ocorrências de acidentes de trânsito. Os dados da Sala de Trauma Santa Teresa, em Petrópolis, foram disponibilizados e os números de acidentes de trânsito lideraram mais uma vez. Só o número de ocorrências envolvendo motocicletas aumentaram 47% quando comparado ao mês de novembro. Em dezembro, foram registrados 87 atendimentos, sendo 62 em homens e 25 mulheres, a maioria com faixa etária entre 18 e 60 anos. Tem que ficar assim. Estão correndo muito, os motoqueiros aí estão vacilando muito. O período que as pessoas mais se expõem, ficam mais tranquilos. E quando você está mais tranquilo é quando acontece o problema. É importante sempre ficar atento. Muito importante, com certeza. Os acidentes envolvendo o carro também registrou um aumento de 10%. No mês de dezembro, a unidade atendeu 34 pacientes em decorrência a este tipo de acidente. A maioria, mulheres, entre 18 e 60 anos. O número de atendimentos por atropelamentos em dezembro também foi o maior registrado no ano de 2024. A unidade prestou 10 atendimentos, sendo em 5 homens e 5 mulheres. E a Defesa Civil de Petrópolis registrou 4 ocorrências por conta da chuva que atingiu a cidade na noite de segunda e madrugada de terça-feira. O serviço de abastecimento de água também foi afetado devido à chuva. Os maiores acumulados pluviométricos, segundo a Defesa Civil, foram registrados na região de Itaipava 2, com 61,3 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Ao todo, o órgão registrou 4 ocorrências na cidade. Aí atrás do BNH. Que maravilha! Entre as ocorrências registradas foi uma queda de árvore na rua Doutor Hermogênio Silva, na localidade do Retiro, 2 alagamentos que atingiram imóveis em Pedro do Rio e também em Vila Rica e um deslizamento que atingiu vila e também em Pedro do Rio. Apesar das ocorrências, não foram registradas vítimas. Olha! A concessionária Águas do Imperador informou que, por conta da chuva, o serviço de abastecimento de água foi afetado nesta terça-feira nas localidades do Centro, Mosela, Bingen, Valparaíso, além de São Sebastião, Ciméria, Independência, Quitandinha, Correias, Pedro do Rio e Posse, e que o serviço seria normalizado de forma gradativa. Ainda nesta terça-feira, uma árvore caiu na estrada do Parque do Bom Clima em Bom Sucesso e atingiu a fiação e 2 postes de luz. Ninguém ficou ferido. A Enel Distribuição Rio informou que as equipes estão no local realizando os serviços necessários e que a previsão de normalização é às 7 horas da noite. A Enel foi questionada sobre o reestabelecimento do serviço, mas não obtivemos retorno. Vamos então para a previsão do tempo para a nossa área de cobertura. Olá, começamos mais uma previsão do tempo. A gente traz agora as atualizações referentes à nossa região de cobertura. A previsão do tempo para esta quarta-feira em Nova Friburgo é de sol entre muitas nuvens pela manhã e com possibilidade de chuva que se estende pela tarde. À noite, tempo seco. As temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 25 graus.
Em Teresópolis, a previsão é de sol entre nuvens, aumento da nebulosidade e chuva ainda na parte da manhã e que se estende também pelo período da tarde. À noite, tempo seco. As temperaturas vão variar na cidade entre mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, o dia nesta quarta-feira será de chuva pela manhã e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece e há possibilidade de garoa. Os termômetros podem variar entre mínima de 19 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens de manhã, passando a nublado e com possibilidade de garoa à noite. As temperaturas podem variar na cidade entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. E para finalizar, em 3 dias, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens, há períodos de céu nublado, com chuva no fim da manhã e tarde e noites chuvosas. Os termômetros podem marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. Assim a gente finaliza a previsão do tempo. Até a próxima! Vamos terminar, né? Infelizmente, a nossa edição de hoje tá acabando, mas amanhã, 7h30, a gente tá de volta com você com muita informação, viu? Esperamos, então, você. Tchau, tchau. Porque parece que 81... TVC, a TV do Correio da Manhã.